Meu nome é Daniel Farias. Tenho 32 anos e trabalho como fotógrafo independente aqui em Asheville, na Carolina do Norte. Meu caminho nunca foi fácil e tudo o que construí veio de muito esforço. Casamentos, projetos de vida selvagem, viagens longas, revistas famosas. Esse é o tipo de trabalho que paga as contas quando você realmente se dedica. E eu sempre me dediquei. Mas, para os meus sogros, especialmente para Diane, nada disso parecia suficiente. Cada domingo na casa deles era uma repetição do mesmo roteiro. Gerald, meu sogro, me olhava como se eu fosse alguém que ainda não tivesse crescido. Ele trabalhava no setor financeiro e gostava de medir o valor das pessoas, comparando salários, casas, carros. Sempre que eu chegava, ele perguntava: "E como vai o seu hobby de fotografia?" Com aquele tom que deixava claro que, para ele, minha profissão não era séria o bastante. Hayley, minha esposa, sempre apertava minha mão por baixo da mesa, como um pedido silencioso de desculpas pelo comportamento dos pais. Ela me apoiava, acreditava em mim, mas cresceu em um ambiente onde a aprovação era moeda emocional. Eu nunca quis colocá-la no meio dos conflitos. Eu tinha acabado de voltar de Montana naquele dia. Passei a semana inteira caminhando na neve, fotografando bisões para uma revista importante. Eu estava exausto, mas Hayley insistiu que não poderíamos faltar ao jantar de aniversário da mãe dela. E por mais que algo naquele dia me deixasse inquieto, eu fui. Talvez por amor, talvez por hábito de tentar agradar. Quando chegamos, tudo parecia normal. O jantar seguia o ritual de sempre. Gerald contando histórias sobre negócios, Diane arrumando tudo com perfeição exagerada, Owen e Vanessa conversando educadamente. Eu só queria descansar, mas mantive um sorriso educado. Depois do prato principal, Diane anunciou que tinha preparado sua sangria especial. Entrou na cozinha e, por educação, oferecia ajuda. Foi aí que percebi algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Diane tinha 2 copos separados dos demais. Quando entrei, ela se apressou em esconder um pequeno frasco transparente que acabara de usar. Havia despejado algo em um dos copos. O líquido não tinha cheiro nem cor, mas formava uma película fina na superfície, quase imperceptível. Quase. Ela sorriu de um jeito tenso, artificial, e disse: "Daniel, querido, este aqui é para você. Fiz especialmente para o meu genro favorito." Não respondi de imediato, apenas disse que ajudaria a levar os copos. No caminho até a mesa, troquei discretamente os copos. Coloquei o que estava adulterado na frente de Gerald, que nem levantou os olhos do telefone enquanto agradecia. Eu apenas disse que preferia água. 45 minutos depois, Gerald estava pálido, suando e correndo para o banheiro. O som da náusea ecoava pela casa. Diane perdeu toda a cor do rosto quando percebeu o que tinha acontecido. E naquele instante, olhando para ela, tive 2 certezas. Ela tinha colocado algo no meu copo. E sabia que eu sabia. Não fiz escândalo, não a confrontei. Continuei comendo minha sobremesa enquanto Hayley corria para ajudar o pai. Eles começaram a afirmar que devia ter sido intoxicação alimentar ou alguma reação à comida. Eu fiquei em silêncio, observando, registrando cada detalhe. Quando ninguém estava olhando, peguei o copo que deveria ter sido o meu e coloquei discretamente dentro da minha mochila. No dia seguinte, levei o copo a um conhecido meu, Jason, que tem um pequeno laboratório de análise toxicológica. Ele perguntou se era algo pessoal ou profissional. Respondi apenas que era assunto de família. 3 dias depois, ele me ligou. Daniel, havia benzodiazepínicos na bebida. Nada que causasse danos maiores, mas suficiente para deixar alguém inconsciente por horas. Talvez confusão, talvez perda de memória. Você sabe de onde veio isso? Agradeci e pedi um relatório por escrito. Não contei nada para Hayley naquele momento. Ela não tinha culpa, e antes de levar aquilo adiante, eu precisava entender o motivo. Precisava saber até onde Diane estava disposta a ir. Durante as semanas seguintes, comecei a investigar discretamente.
Descobri que Diane tinha receitas controladas em nome dela, mais do que deveria. 3 médicos diferentes, doses altas, renovações constantes. Também encontrei histórias antigas sobre comportamentos estranhos dela em eventos sociais. Comentários sussurrados, acusações que nunca foram ditas em voz alta, mas que estavam ali, espalhadas entre vizinhos. Coletei tudo. Esperei o momento certo. Ele veio quando Hayley disse que a mãe queria fotos profissionais para um perfil nas redes sociais. Pediu se eu poderia tirá-las. Aceitei imediatamente. No sábado, cheguei à casa deles, sozinho. Diane estava impecável, sempre preocupada com a aparência. Antes de começarmos, entreguei a ela um envelope. Dentro dele, o relatório toxicológico e cópias de todas as prescrições. Vi as mãos dela tremerem. Quando começou a negar, interrompi calmamente. Nós 2 sabemos o que aconteceu. Ela tentou atacar minha carreira, meu sustento, quem eu era. Disse que eu não era bom o bastante para sua filha. Disse que só queria que Hayley percebesse que eu era irresponsável, que não levava minha vida a sério. Disse que queria arruinar uma exposição minha para que Hayley perdesse confiança em mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra, e então disse: "Você vai contar ao Gerald o que fez, e a partir de hoje vai me tratar com respeito. Não porque você mudou de ideia, mas porque sabe que a alternativa é Hayley descobrir quem você realmente é." Ela riu. Uma risada curta, nervosa. Disse que ninguém acreditaria em mim. Então eu disse: "Ela vai acreditar nos exames, nos registros médicos, nos vizinhos que você afastou, nas pessoas que você já magoou antes. Você realmente quer arriscar?" Deixei a casa sem tirar uma foto sequer. Naquela noite, Diane ligou para Hayley e inventou uma história, dizendo que eu havia sido agressivo. Disse que eu a havia ameaçado. Era previsível. Quando Hayley me confrontou, mostrei tudo. Ela disse que a mãe nunca faria aquilo, mas sua voz já não tinha certeza. Durante dias, ela ficou em conflito. Ia à casa dos pais, voltava chorando, repetindo argumentos que não eram dela, eram da mãe. Eu estava perdendo não apenas o controle da situação, mas minha própria paz. E foi então que recebi um envelope sem remetente. Dentro dele, um pendrive. A letra no papel dizia: "Você precisa ver isso. Vanessa." O pendrive continha horas de gravações de câmeras internas da casa de Diane e Gerald. Vídeos da noite do jantar. Diane colocando algo no copo. Eu entrando na cozinha, Gerald bebendo. A briga entre os 2 depois que saímos, e mais. Conversas nas quais Diane dizia que Hayley jamais escolheria o marido em vez da família, que ela mesma se encarregaria de plantar dúvidas. Que faria Hayley acreditar que o problema era o casamento. Por um momento fiquei sem palavras. Aquilo não era apenas sobre mim, era sobre controle. Sobre manipulação emocional que durava há anos. Era hora de a verdade aparecer, de uma forma que ninguém pudesse negar. Passei a madrugada assistindo novamente às gravações que Vanessa me enviou. A cada minuto ficava mais claro que o que Diane tinha feito não era um impulso isolado, era parte de um padrão, um comportamento que havia se repetido antes com outras pessoas, talvez com outras situações. No vídeo, depois que Gerald bebeu o que estava no copo, Diane entrou em pânico e começou a acusá-lo de ter pego o copo errado. Eles discutiram intensamente. Gerald dizia que aquilo não era a primeira vez, que ela precisava parar. Ela respondia com uma frieza assustadora, culpando tudo e todos, menos a si mesma. Aquelas imagens diziam mais do que qualquer palavra. Quando terminei de ver, respirei fundo e liguei para Vanessa. Ela atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando. "Por que você me enviou isso?" perguntei. "Porque eu sei o que você está passando", ela respondeu. "Eles tentaram fazer isso comigo também." Ela contou que, quando começou a namorar Owen, os sogros tentaram afastá-la dele. Comentários, manipulações, distorções da realidade. Ela apenas não falou nada a Owen porque ele sempre acreditou cegamente nos pais. E ela não queria destruir a relação dos 2.
Mas eu não podia ficar calada vendo eles fazerem com você o que fizeram com outras pessoas, Vanessa completou. Aquilo ficou na minha mente. Não era apenas sobre me machucar. Era sobre controlar a vida de Hailey desde a adolescência. Era sobre decidir o futuro dela de acordo com o que Diane acreditava ser o certo, sem permitir que Hailey escolhesse por si. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Gerald pedindo para conversarmos entre homens. Ele queria deixar as esposas fora disso. Marquei um encontro com ele no clube, onde ele passava metade dos seus dias. Quando cheguei, Gerald estava sentado em uma sala privativa, segurando um copo de uísque. Ele tentou começar a conversa de forma casual, mas logo o assunto ficou sério. Família é complicada, Daniel. Minha esposa, ela é protetora demais. Você sabe como é. Protetora? Perguntei calmamente. Colocar algo no meu copo é proteção? Ele tentava minimizar tudo. Dizia que devia ter sido um engano, que Diane toma remédios para a ansiedade, que talvez tivesse confundido os copos. Falava como se fosse uma simples confusão doméstica. Eu o interrompi. Tenho as gravações. Por um instante, o rosto dele mudou completamente. Não havia mais superioridade nem arrogância. Só medo. Um medo frio. Ele se recompôs e disse: "O que você quer? Dinheiro?" Naquele momento, percebi que Gerald via todas as relações como transações. Para ele, tudo tinha um preço: respeito, silêncio, lealdade. "Eu quero que vocês parem", respondi. "Parem de interferir no meu casamento. Parem de colocar dúvidas na cabeça da Hailey. Parem de tentar controlar a vida dela." Gerald sorriu de um jeito estranho. "Você acha que é o primeiro? Acha que ela nunca confiou em alguém errado antes? Sabia que ela já foi noiva? Sabia que demorou 6 meses para convencermos ela de que aquele rapaz não era para ela? Esse é o papel dos pais: proteger." Mais uma peça caiu no lugar. Proteger, na visão deles, significava manipular. Significava destruir relações que não se encaixavam no molde perfeito da família. Saí do clube diretamente para casa e liguei para Bethany, colega de quarto da Hailey na época da faculdade. Perguntei sobre o ex-noivo dela, Thomas. Houve um silêncio do outro lado, depois um suspiro longo. "Daniel, aquilo foi horrível. Thomas era bom para ela. Eles se amavam, mas seus sogros, eles criaram histórias, plantaram dúvidas, fizeram Hailey acreditar que ele a atraía. Ele tentou se explicar, mas ela já estava confusa demais. A dor na voz dela era genuína, como se revivesse algo que testemunhou e nunca conseguiu digerir. Eu tentei avisá-la", Bethany continuou. "Mas ela estava tão influenciada pelos pais que achava que todos que discordavam deles estavam contra ela." Desliguei com um peso no peito. Minha história não era uma exceção. Era parte de um padrão de comportamento que havia deixado marcas na vida de Hailey antes mesmo de eu existir. Nos dias seguintes, reuni tudo: vídeos, áudios, e-mails antigos, mensagens arquivadas. Conversei com Thomas, que finalmente me enviou provas de que ele jamais tinha feito o que os pais dela alegaram. Recolhi testemunhos de pessoas que haviam sido afastadas da vida da Hailey por não serem boas o suficiente aos olhos de Diane e Gerald. Eu não ia levar isso sozinho, não mais. Convidei Owen e Vanessa para um jantar em casa, sem contar para Hailey o motivo. Vanessa estava tensa, Owen irritado por ter sido chamado sem explicações. Depois da sobremesa, conectei meu laptop à TV. "Vocês precisam ver isso", disse apenas. A sala ficou em silêncio enquanto os vídeos começavam a ser exibidos. Diane adulterando a bebida, a briga posterior, conversas revelando manipulações. E, finalmente, Diane dizendo com clareza que pretendia fazer Hailey duvidar do próprio casamento. Hailey ficou imóvel, completamente pálida. Owen repetia, atordoado: "Isso não pode ser. Não pode ser." Quando o vídeo terminou, Hailey se virou para mim com lágrimas nos olhos. "Por que você não me contou antes?"
Porque eu precisava que você visse por si mesma, respondi. Precisava que você percebesse que isso não é novo, que eles fazem isso há anos, com quem quer que atravesse os planos deles. Owen levantou-se furioso, dizendo que tudo era manipulação, que eu tinha editado os vídeos. Mas Vanessa segurou sua mão e disse em voz baixa: "O mesmo aconteceu conosco, Owen. Você só nunca quis ouvir." A expressão dele mudou. Primeiro choque, depois confusão. Por fim, dor. Mais tarde naquela mesma noite, Hayley deitou ao meu lado e disse: "Eu preciso de tempo, mas acredito em você e sinto muito por ter duvidado." Respirei fundo. Era tudo o que eu precisava ouvir. No dia seguinte, Diane ligou fingindo preocupação, querendo que Hayley ficasse um tempo com eles. Hayley, com voz firme, respondeu: "Mãe, eu vi os vídeos." O silêncio do outro lado dizia tudo, e foi naquele momento que entendi. A verdade tinha finalmente saído da sombra onde ficou presa durante anos. Naquela noite, conversamos longamente sobre tudo o que tínhamos descoberto. Hayley estava emocionalmente esgotada. Não era apenas a traição contra mim. Era a percepção de que a vida inteira dela tinha sido moldada por escolhas que não eram dela. Escolhas feitas por pais que acreditavam saber o que era melhor, mesmo quando isso significava ferir quem ela amava. Foi então que recebemos uma mensagem de Diane pedindo para resolver tudo em família. Ela tentava agir como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse apenas um grande mal-entendido. Mas Hayley respondeu com calma e firmeza. Iríamos até a casa deles, todos juntos. Ela, eu, Owen e Vanessa. E queríamos conversar abertamente, sem manipulações. Quando chegamos, a atmosfera estava carregada. Gerald tentou começar com tom conciliador, sugerindo que tudo não passava de exagero. Diane dizia que os vídeos eram editados, que alguém queria prejudicá-la. Era exatamente o que eu esperava. Eu trouxe minha câmera. Coloquei o tripé no centro da sala e disse apenas: "Esta conversa vai ficar registrada para a família." Eles protestaram, claro. Disseram que era invasivo, dramático. Mas era a única forma de impedir que distorcessem tudo depois. Eu estava cansado de jogos. Queria transparência. E assim começou uma conversa que durou horas. Falei sobre o que encontrei, sobre os vídeos, sobre a tentativa de me fazer perder um evento importante, sobre a mentira para Hayley. Mostrei provas. E cada vez que Diane negava, eu caminhava até o laptop e reproduzia outro trecho das gravações. Não havia para onde fugir. Hayley observava tudo em silêncio. E quando finalmente se levantou, sua voz estava firme, mas embargada pela dor. "Vocês não podem mais controlar minha vida. Eu sou adulta, sou casada, e vocês passaram anos manipulando não só a mim, mas as pessoas ao meu redor." Owen, abalado, acrescentou: "Vocês fizeram isso com todos nós, e sempre justificaram como se fosse proteção. Mas não é proteção quando machuca." Diane tentou fingir arrependimento. Gerald tentou minimizar, mas nada funcionava mais. A máscara tinha caído. Na saída, entreguei a Gerald um pendrive. "Isso é tudo o que eu tenho. Provas, relatos, gravações. É seu para guardar. Eu não vou expor vocês. Nunca faria isso com a Hayley. Mas se um dia vocês voltarem a interferir em nossas vidas, eu saberei o que fazer." Pela primeira vez desde que o conheci, Gerald olhou para mim com algo que não era arrogância nem desprezo. Era respeito, mesmo que relutante. Os meses seguintes foram um período de reconstrução emocional. Hayley e Owen iniciaram terapia, tentando entender quanto de suas personalidades havia sido moldado pelo controle dos pais. Diane e Gerald mantiveram distância, mandavam mensagens ocasionais, educadas, mas sem interferências. Parecia que, finalmente, os limites estavam traçados. Então, no final do ano, recebemos um convite surpreendente. Um jantar de reconciliação. Hayley queria ir. Disse que, apesar de tudo, eram seus pais. E que, se estivessem tentando, ela queria tentar também. Eu aceitei, mas fui preparado.
Quando chegamos, a recepção foi cordial. Diane preparou uma mesa completa, enquanto Gerald conversava comigo sobre trabalho, com um interesse quase genuíno. Confesso, por um momento pensei que talvez houvesse esperança. Depois do jantar, Gerald me chamou para o escritório dele. Disse que tinha uma proposta. Queria que eu trabalhasse na empresa dele. Disse que minha carreira como fotógrafo era interessante, mas que ele poderia me oferecer algo mais estável, mais lucrativo. Eu sabia o que aquilo significava. Não era sobre generosidade, era controle. De novo. Coloquei o copo de uísque sobre a mesa, sem tocar no líquido, e respondi: Não estou à venda, Gerald. Ele tentou insistir. Disse que estava estendendo um ramo de oliveira. Mas quando percebeu que eu não aceitaria, deixou escapar o que realmente pensava. Você acha que alguém como você teria chegado até aqui sem a nossa família? Naquele instante, ficou claro, eles não tinham mudado. Apenas aprenderam que eu não era tão fácil de dobrar quanto imaginavam. Voltei para a sala e encontrei Hayley segurando um álbum de fotos da infância. Diane falava sobre como Hayley era mais feliz quando morava com eles. Mas quando Hayley olhou para mim, entendeu imediatamente que algo havia acontecido. Respirou fundo e anunciou em voz alta: Temos uma notícia. Eu e o Daniel estamos esperando um bebê. Diane levou as mãos ao rosto, emocionada. Gerald ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar. Quando finalmente falou, consegui ver uma coisa rara nele. Vulnerabilidade. Parabéns, disse. De verdade. Eu me aproximei e em voz baixa completei: Este filho nunca será parte de qualquer jogo. Ele entendeu a mensagem. Algumas semanas depois, um documento chegou pelo correio. Era uma escritura. Gerald havia transferido para nós a casa que alugávamos há anos. Também havia um fundo de proteção financeira para a criança. Nenhum bilhete, nenhuma exigência, apenas a transferência. Um gesto silencioso de alguém que não sabia pedir desculpas, mas sabia reconhecer limites. O tempo passou. Elisa nasceu no verão, saudável e tranquila. Quando Diane e Gerald vieram nos visitar, trouxeram presentes, tiraram fotos, mas mantiveram distância respeitosa. Não tentaram interferir, não deram palpites, apenas observaram, talvez percebendo que aquele momento não lhes pertencia. Ao longo dos meses, a relação com eles encontrou um equilíbrio estranho, mas funcional. Eles não mudaram na essência, mas aprenderam que já não tinham poder sobre nossas escolhas. Em uma noite tranquila, enquanto editava fotos no meu estúdio, Hayley entrou com Eliza no colo. Minha mãe quer que passemos o Natal com eles, disse. Você quer ir? Ela pensou por alguns segundos. Quero, mas com condições. Ficamos num hotel. Vamos quando quisermos. Não deixamos a Elisa sozinha com eles. E se algo ultrapassar qualquer limite, nós vamos embora. Eu concordei. Era a primeira vez que Hayley colocava condições claras na relação com os pais. 2 semanas depois, outro envelope chegou. Era um relatório anual da empresa de Gerald. Minhas fotos estavam espalhadas pelas páginas. Paisagens, retratos, cenas urbanas. Uma pequena nota acompanhava o material. Contratei o melhor fotógrafo que conheço. Achei que gostaria de ter uma cópia. Não era reconciliação, não era perdão, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que demorou anos, lágrimas e confrontos para surgir. No início da primavera, abri minha própria galeria em Asheville. Na inauguração, Hayley estava ao meu lado, segurando nossa filha. Amigos, clientes e familiares vieram prestigiar o evento. Meus pais viajaram de Oregon. Os sogros apareceram também, mais tarde discretos. Gerald caminhou pela galeria em silêncio, observando cada foto. No final, apertou minha mão e apenas disse: Bom trabalho. Sem dar conselhos, sem críticas, sem tentativas de controle. Enquanto fechávamos a galeria naquela noite, Hayley me perguntou: Você acha que eles mudaram? Eu olhei para ela, depois para Elisa dormindo em seu colo. Não, respondi. Mas eles aceitaram que não podem mudar a gente, e às vezes isso é o suficiente.
Mais tarde, sentados na varanda, olhando para o céu limpo e para as luzes da cidade abaixo, entendi algo que nunca tinha conseguido expressar antes. A verdadeira vitória não veio de enfrentar Diane e Gerald, nem de provar que eu estava certo. Veio de viver a vida que eu escolhi, ao lado da mulher que amo e da filha que estamos criando com liberdade, honestidade e respeito. Venci não jogando o jogo deles, venci fazendo minha própria história.